Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal. E esse aqui que seria um vídeo do GIMP na sala. Hoje na verdade vai ser um complemento. Aproveitando aí o recesso escolar, nós vamos ver neste vídeo como criar o seu boneco no GIMP. E já aproveita aí, antes do vídeo começar, já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve em nosso canal para não perder os próximos vídeos. E compartilha aí esse vídeo com seus amigos e nas redes sociais. Então, para criar a nossa boneca, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um novo documento. Vamos em Arquivo, Nova. Neste momento, a largura e a altura não é tão importante. Eu vou deixar aqui a largura e altura padrão que o GIMP me disponibiliza. Vou clicar em OK. E aqui ele já me traz a camada padrão, que é a camada fundo. Eu vou dar uma cor nessa camada, vou escolher aqui um degradê. Então olha só, nós temos essa ferramenta que é a ferramenta de degradê. E para esta ferramenta nós temos algumas opções. Você pode escolher o tipo de degradê que você quer. Eu vou escolher esse degradê aqui, Abstract 3. Como é que eu vou aplicar esse degradê? Eu vou clicar aqui em cima, segurar e arrastar para baixo. E olha que ele fez o degradê para mim. Você pode também fazer o degradê a partir do lado, ó. Clica aqui do lado, segura e arrasta. Ou do outro lado, ou de baixo para cima. Então vou clicar aqui de baixo para cima e assim ele monta o degradê para você. A quantidade que você puxa da ferramenta determina como ele vai aplicar o degradê que você escolheu. E aqui, nesse tom já ficou legal. Então eu vou criar uma nova camada, botão direito aqui nas camadas, nova camada. Vou clicar em OK, e apenas reforçando, é sempre interessante a gente criar uma nova camada quando vamos criar um novo elemento. Isso permite que cada elemento seja independente um do outro. Então quando eu quiser movimentar um elemento, se ele estiver numa nova camada, ele não vai movimentar o resto do desenho junto. Então, sempre que eu for criar um novo elemento, eu crio uma nova camada para esse elemento. E para criar o nosso boneco, nós vamos usar esta ferramenta aqui, a ferramenta de vetores. Ela tem esse símbolozinho, que, segundo os meus alunos, parece com uma sinaleira. Então, eu vou pegar essa ferramenta de sinaleira, ou ferramenta de vetores, e vamos ver como que ela funciona. Eu vou traçar um vetor. Para eu traçar esse vetor, a primeira maneira que nós vamos trabalhar com ela é dar um clique, e este é um clique simples. Eu dou o clique e solto. E vou escolher outro ponto do meu desenho e dar um outro clique. E ele vai automaticamente traçar uma linha entre o primeiro ponto e o segundo ponto. Se eu der outro clique, ele vai traçar mais uma linha entre o segundo e o terceiro ponto. Com mais um clique, mais uma linha entre o terceiro e o quarto ponto. E assim por diante, até eu ter o formato que eu quero. E veja bem, nesta ferramenta eu não preciso fechar a minha seleção. Automaticamente, quando eu finalizar o meu desenho e transformar ele em seleção, ele vai ligar o meu último ponto ao meu primeiro ponto. Veja só, vou clicar aqui embaixo, ó, seleção a partir do vetor. E ele fechou o meu traçado e já ligou o meu último ponto ao meu primeiro ponto. No momento que eu transformei esse meu vetor em seleção, eu posso trabalhar livremente com ele. Vou pegar aqui um pincel e olha só, quando eu pinto, ele já tem o efeito de seleção e não me deixa pintar fora da minha seleção. Então, eu vou remover essa seleção, clicando aqui na ferramenta de seleção quadrada e clicando em um ponto qualquer do meu desenho. Isso só para remover essa seleção, porque ela foi apenas explicativa. Vou desfazer esse desenho, porque não era esse formato que eu queria. Então, editar, desfazer e editar, desfazer. Pronto, agora meu desenho já está limpo novamente. Eu vou então pegar a minha ferramenta da sinaleira e vou fazer um U. Vamos dar um zoom aqui para eu ver melhor o meu objeto, seguro o Ctrl e rodo a rodinha do mouse para frente. Essa ferramenta, ela me permite que eu puxe essas linhas que foram criadas, então veja só. Eu vou pegar essa linha, clicar em cima, segurar e arrastar um pouquinho para o lado. Pegar outra linha e fazer a mesma coisa. Cliquei, segurei e arrastei para o lado. E vou pegar a linha de baixo e também clicar, segurar e arrastar para baixo. E agora ele criou esse semi-arredondado nas minhas linhas.
eu vou selecionar a partir do vetor, e esse aqui vai ser o corpo do meu boneco. Então eu vou escolher uma cor para esse corpo, clico em OK, e agora com um baldinho de tinta, pintar o corpo do meu boneco. E agora eu vou remover a seleção para a gente poder ver como ficou esse corpo do boneco. Vou clicar numa ferramenta de seleção qualquer e vou clicar em qualquer parte do meu desenho. E veja que ele fez o corpo do meu boneco, mas ele não está bem visível. Então eu vou editar, desfazer, para que ele volte a seleção para mim. E vou criar um contorno em volta desse corpo. Então eu venho aqui em selecionar, criar borda. E aqui eu vou pedir uma borda de 1 pixel de espessura. Então eu escolho o número 1 e clico em OK. Vou dar um zoom para a gente visualizar bem. Olha que ele selecionou apenas uma borda em volta do meu desenho. Vou remover o zoom. Agora eu vou pegar o meu pincel, vou escolher uma cor preta e vou pintar em volta do meu desenho. Como eu tenho apenas a borda selecionada, ele vai criar precisamente uma linha em volta do que eu desenhei. E vou remover o zoom para poder ver o meu desenho por completo. Clicar em uma ferramenta de seleção qualquer, clicar em uma parte qualquer do meu desenho. E olha que eu tenho aqui o corpo do meu boneco. Aqui, repare que nas camadas eu tenho a camada fundo e a camada chamada camada. Eu posso renomear essas camadas para saber qual objeto tem nessa camada. Então eu vou dar 2 cliques aqui em cima da palavra camada e vou escrever o nome corpo. E agora eu sei que nessa camada eu tenho o corpo do meu boneco. Se eu clicar aqui nesse olhinho, eu posso esconder o conteúdo dessa camada. Então veja só, cliquei no olhinho, ele escondeu o corpo. Cliquei no olhinho novamente, ele exibiu o corpo para mim. Agora nós vamos criar a perna do boneco. Então, botão direito, nova camada. E eu já posso, na hora que eu crio a camada, dar um nome para essa camada. Olha aqui, nome da camada. Então vou escolher aqui, em vez de camada, vou colocar perna. E esta vai ser a perna 1. Clique em OK. E ele já criou a camada perna 1. E para criar a perna, eu vou novamente usar a nossa ferramenta da sinaleira. Ou a ferramenta de vetor. Vou dar um zoom para ver melhor. E aqui eu vou criar um U novamente. Porém este U será mais fino. Puxar um pouquinho as minhas linhas para ele ficar arredondado e vou selecionar a partir do vetor. Da mesma maneira eu vou escolher a cor que eu quero para essa perna. Aqui, nesse quadro, nessa parte do GIMP, quando você está escolhendo a cor, ele tem as últimas cores que você escolheu. Então eu vou escolher aqui essa cor, que é a cor que eu tinha escolhido para outra parte do corpo. Vou dar OK, pegar o meu baldinho de tinta e pintar dentro dele. Agora vou novamente em selecionar, criar borda. Vai ser também uma borda de 1 pixel. OK. Pego o meu pincel da cor preta e pinto essa borda. E agora eu tenho a perna do meu boneco criada. Vamos remover o zoom para ver como está ficando. Vou tirar a seleção do meu objeto. Cliquei em uma seleção qualquer e cliquei em um ponto qualquer do meu desenho. E eu tenho aqui o meu boneco com minha primeira perna. E agora, como é que a gente vai fazer a outra perna? A gente não vai desenhar novamente. Eu vou pegar essa perna 1, dar um botão direito nela, duplicar camada. E ele criou aqui a cópia de perna 1. Vou renomear essa camada, 2 cliques em cima do nome dela, e o nome dela vai ser perna 2. E visualmente a gente não está vendo 2 pernas, porque quando eu dupliquei a camada, ele criou uma outra camada exatamente igual à da perna 1. Então as 2 pernas estão ocupando exatamente o mesmo espaço. Eu vou pegar aqui a ferramenta de movimentar e vou movimentar essa perna. E olha só, agora eu consigo ver minhas 2 pernas. Vou encaixar aqui mais ou menos onde eu quero. Também vou movimentar a minha primeira perna. Tenho aqui as 2 pernas do meu boneco. Agora essa perna 2, eu vou duplicar essa camada. Então botão direito, duplicar camada. E eu vou chamar essa camada de braço 1. Vou movimentar esse braço aqui para cima. Vamos conferir se os nomes dessas camadas estão de acordo com os objetos que nós temos nelas. Então braço 1, se eu clicar aqui no olhinho, eu tenho que esconder esse braço aqui. Cliquei no olhinho, ele escondeu o braço. Tá perfeito. Perna 2. Perna 2, ele tem que esconder essa perna aqui. Cliquei no olhinho, ficou perfeito. Escondeu a perna 2. Perna 1. Ele tem que esconder essa perna aqui. Cliquei no olhinho, ele escondeu a perna.
E corpo, ele tem que esconder esse corpo aqui. Cliquei no olhinho, ele escondeu o corpo. E o fundo? Ele vai esconder esse fundo todo aqui. Então minhas camadas estão correspondendo. Esse braço agora eu vou duplicar ele. Botão direito aqui na camada do braço. Duplicar camada. Vou dar 2 cliques nesse nome aqui, cópia de braço 1. E vou dar o nome braço 2. Agora eu vou pegar minha ferramenta de movimentar. E vou mover esse braço 2 para cá. Agora nós já temos todo o corpo base do boneco. Eu vou criar então a cabeça desse boneco. E como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, botão direito aqui nas camadas, nova camada, e vou chamar essa camada de cabeça. Clico em OK. Eu vou escolher a ferramenta de seleção elíptica, onde eu posso selecionar uma área arredondada, no caso uma elipse. Então cliquei, segurei e arrastei. E se o círculo não ficou perfeitamente como você quer, você pode aqui pelas pontas, ó, clicar, segurar e puxar. E fazer um ajuste melhor na cabeça do seu boneco. E agora que ele está na posição que eu quero, eu vou escolher o baldinho de tinta, nesta cor que já é a cor do corpo dele, OK, e pinto dentro da cabeça. Eu também quero criar um contorno em preto em volta da cabeça, então eu vou em selecionar, criar borda. Uma borda de 1 pixel, clique em OK, escolho o meu pincel da cor preta e pinto a minha bordinha de preto. Vou na minha ferramenta de seleção e clico em qualquer lugar do desenho. Agora eu vou remover o zoom, seguro o Ctrl, rodinha do mouse para trás, e eu tenho aqui o corpo base do meu boneco criado. E veja só, neste corpo o meu boneco está de frente, mas no caso eu quero esse boneco de lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou no meu braço 1 e vou escolher a ferramenta de rotacionar. Olha essa ferramenta aqui, ó, rotacionar. Cliquei nela e cliquei em cima do meu braço. E agora eu vou pegar qualquer um desses quadrados e vou puxar ele para ele girar o meu braço na posição que eu quero. Quero ele aqui em cima, ó. Clico aqui em rotacionar e ele girou o meu braço. Eu vou escolher a ferramenta de movimentar e encaixar o braço aqui onde eu quero. A mesma coisa eu vou fazer com o braço 2. Escolho a camada do meu braço 2, clico na ferramenta de rotacionar e clico no meu braço 2. Agora eu vou tirar essa janela da frente porque ela está atrapalhando a minha visão. Para isso, eu clico no título da janela, aqui escrito rotacionar, clico seguro e arrasto para o lado. Agora ela não atrapalha mais minha visão. Clico em qualquer um desses quadradinhos, seguro e arrasto até a posição que eu quero. E eu quero ela mais ou menos nesse ângulo aqui. Puxo a minha janela de volta e clico em rotacionar. Agora eu vou pegar a ferramenta de movimentar e vou mover o meu braço 2. E veja que a impressão agora já é que meu boneco está de lado e não de frente. Eu vou rotacionar também as pernas do meu boneco. Primeiro a perna 2. Quem é a perna 2 mesmo? Posso clicar no olho para descobrir. Então, esta aqui é minha perna 2. Clico na minha ferramenta de rotacionar e clico na perna 2. Tiro o quadro da frente e modifico a rotação da minha perna. Clico em rotacionar. Agora eu vou movimentar a minha perna e vou fazer a mesma coisa com a perna 1. Então seleciono a camada da perna 1, clico em rotacionar, clico na perna 1, removo essa janela da frente se ela estiver atrapalhando e puxo a perna para a posição que eu quero. E tenho a minha primeira perna na posição que eu quero. E eu vou criar então um vestido para esta boneca. Então venho aqui com o botão direito, nova camada, e vou dar o nome de vestido. Clico em OK. Pego a minha ferramenta da sinaleira ou ferramenta de vetor e vou criar em volta dela um vestido. Agora eu vou dar um zoom aqui para ajustar melhor estas linhas do vestido e deixar ele um pouco mais natural. Agora que eu terminei de modelar esse vestido, eu vou selecionar a partir do vetor. Vou pintar este vestido de vermelho. Agora que eu pintei de vermelho,
eu vou criar uma borda em volta desse vestido também. Então, selecionar, criar borda, 1 pixel e ok. Escolho minha ferramenta de pincel, da cor preta, e pinto a borda do meu vestido. Agora, eu vou remover a minha seleção, clico numa ferramenta de seleção qualquer e um lugar qualquer do meu desenho. Agora, eu vou pegar o meu pincel, vou deixar ele menor um pouco, aqui um tamanho 5 eu acho, deixa eu ver, tamanho 5 está bom. E vou escolher uma cor branca para esse pincel. Aqui no formato do pincel, eu vou usar um desses formatos que é sombreado. E vou criar bolinhas no meu vestido. Então, é um vestido vermelho de bolinhas. Que coisa mais brega. Agora eu vou remover o zoom do meu desenho. E vou ajustar melhor os braços do meu boneco. Pego a ferramenta de movimentar e faço um ajustezinho para que os braços saiam de dentro do vestido. E então vamos para o cabelo desse boneco. E veja só, dependendo de onde você clicou quando criou uma nova camada, o seu vestido ele pode ficar por baixo de alguns elementos. A posição dessa camada determina quem fica em cima e quem fica embaixo. Olha só, se eu colocar vestido aqui, ó, olha o vestido. Se eu puxar essa camada para baixo do corpo, o corpo vai ficar em cima do vestido. Se eu puxar o vestido para cima do corpo, então o vestido fica em cima do corpo. A mesma coisa acontece com as pernas, veja só. Puxei o vestido para cima das duas pernas e ele ficou por cima. E o mesmo vale para o braço e qualquer outro elemento. Então, se o seu vestido ficou embaixo de algum elemento, é só você vir aqui nas camadas, clica em cima do vestido, segura e arrasta para cima, até ele ficar na posição desejada. Agora eu vou criar o olho do meu boneco. Botão direito, nova camada. E vou dar o nome de olho. Clico em OK. Vou usar a ferramenta de vetor e vou criar aqui, ó, uma linha um pouquinho torta e vou puxar ela um pouco para baixo. Agora eu vou arredondar aqui para cima e para baixo também. Vou selecionar a parte do vetor e vou pintar de branco. E agora eu vou fazer a parte de dentro do olho. Então vou pegar o pincel, tamanho dele de 1 pixel, vou escolher uma cor para esse olho e vou pintar o olho do meu boneco. Perceba um detalhe muito importante. Se você tiver com esse pincel que é esfumaçado em volta, quando você clicar, a cor não vai ficar forte. Você vai ter que clicar várias vezes em cima até ter a cor que você quer. Então você pode ou clicar várias vezes ou escolher um pincel que tenha uma cor mais forte, né, que não seja esfumaçado, que seja todo preenchido. Daí quando eu clicar, ele vai preencher completamente a cor que eu quero. Agora eu vou remover o zoom e remover a seleção, clicando em uma seleção qualquer em um pedaço do meu desenho. E veja que ficou aí o olho do meu boneco. Você pode fazer o olho um pouco maior, um pouco menor. E vou aqui adicionar uma nova camada, que vai ser a sobrancelha. Dou um OK e vou escolher a minha ferramenta de vetores. Aqui eu vou criar uma linha para minha sobrancelha e vou puxar essa linha para cima. Mas dessa vez nós não vamos criar uma seleção a partir do vetor. Nós vamos pedir para contornar o vetor. Então olha aqui embaixo, ó, contornar vetor. E vou clicar em contornar. Ficou muito largo, então editar, desfazer. Outro problema é que ele ficou na mesma cor do meu olho, então vou escolher aqui uma cor para a sobrancelha. Clico em OK, contornar vetor, e aqui ó, largura da linha, eu vou escolher 1 pixel. Agora vou clicar em OK, contornar, e ele criou ó, o contorno em preto do cílio do meu boneco. Vou clicar em uma ferramenta de seleção e em uma área qualquer do desenho. Agora eu tenho aqui meu boneco com olhos e sobrancelha.
Podemos também criar um nariz para esse boneco. Vou nas camadas, botão direito, nova camada, nariz. E clico em OK. Agora eu vou pegar minha ferramenta de vetores e desenhar o nariz dele. Eu posso dar um ajuste aqui nesse nariz também, deixar um pouco arredondado. Seleciono a partir do vetor, escolho a mesma cor da pele dela e com um baldinho de tinta eu pinto o nariz. Vou já criar uma linha em volta desse nariz, então selecionar, criar borda de 1 pixel, OK. E vou com o pincel da cor preta pintar a borda deste nariz. Não gostei dessa linha de trás aqui, então vou escolher de novo a cor da pele dela e vou pintar aqui da cor da pele. Vou dar mais um retoque com o preto. E agora o nariz está formado. Vamos na ferramenta de seleção e clicamos em qualquer lugar do desenho. Para criar a boca, podemos utilizar também a ferramenta de vetores. E vamos criar aqui a boca. A boca eu vou fazer apenas com uma linha. Deixar essa linha arredondada. E olha que legal nessa ferramenta de vetores. Quando eu crio os pontos, ele cria também essas alças aqui. Eu posso utilizar essa alça para aprimorar o contorno. Agora vou em contornar vetor, largura de 2 pixels e contornar. E eu tenho a boca do meu boneco feita. Vamos agora criar o cabelo desse boneco. Botão direito em cima da camada do nariz, nova camada. Vamos chamar ela de cabelo. Eu vou então pegar a minha ferramenta de vetores e vou traçar aqui mais ou menos o que seria um cabelo. E eu vou fazer ele em um zigue-zague. E veja só o que eu estou fazendo. Eu fiz um zigue-zague saindo daqui de cima e aqui indo até o meio. Agora eu vou até lá em cima de novo e vou puxar do meio para cima. E vamos ver como é que ficou o efeito desse cabelo. Vou aqui selecionar a partir do vetor, pegar o meu baldinho de tinta, escolher a cor deste cabelo e pintar o cabelo. E agora eu vou selecionar, criar uma borda de 1 pixel e escolher uma cor levemente mais escura do que a que eu tinha escolhido. Clico em OK e com o meu pincel eu vou pintar. Agora eu vou remover o zoom, vou também remover a seleção, clicando numa seleção qualquer e clicando em qualquer parte do meu desenho. E por mais que isso não pareça um cabelo, esse é bem o efeito que eu queria. E por mais que isso não pareça um cabelo, esse é bem o efeito que eu queria. Por quê? Agora eu vou duplicar a minha camada de cabelo. Vamos trabalhar com zoom aqui para ver melhor. Vou pegar a ferramenta de movimentar. Vou movimentar aqui a segunda camada de cabelo. Agora eu vou duplicar novamente. Vou movimentar um pouquinho para cima. E assim eu vou fazendo para preencher o cabelo dela. Vou duplicando e movendo. Duplicando e movendo. Até ficar do jeito que eu quero. Agora eu vou unificar todos esses cabelos em um só. Eu vou clicar na camada mais de cima, dou um botão direito e vou clicar aqui, ó, combinar abaixo. Vou repetir o processo. Botão direito na primeira camada, combinar abaixo, e com isso ele vai combinando a camada de cima com a camada de baixo, transformando as duas em uma só. E eu vou fazer isso até que eu tenha apenas uma camada de cabelo. Agora eu tenho só uma camada de cabelo e todo esse cabelo aqui é uma coisa só. Olha só, se eu movimentar ele, ele movimenta completo.
Eu vou agora pegar a borracha e vou apagar aqui em volta da cabeça, para tirar essa sobra aqui de cabelo. E eu tenho o cabelo do meu boneco. Lembrando que, quando eu criei o vetor em zigue-zague, você poderia também ter puxado as linhas para que ele ficasse mais suave aqui, as ondulações do cabelo. E agora eu tenho aqui meu boneco, eu posso criar um sol aqui do lado para ficar mais bonitinho. Então vamos criar uma nova camada, chamada Sol. Clico em OK. Pego minha ferramenta de seleção elíptica e passo um sol. Vou aplicar nele um degradê, uso a ferramenta de degradê e vamos escolher, vamos ver um que parece com sol aqui. Aqui, amarelo para laranja. Aí, temos o nosso sol. Vou criar também uma moitinha aqui. Então, botão direito, nova camada. Vou chamá-la de moita e clico em OK. Uso de novo a minha ferramenta de vetores. Vamos criar aqui uma moita. Faço então a seleção a partir do vetor e vou pintar essa moita. Não ficou legal essa moita. Vamos fazer de novo. E é isso aí, galera. Às vezes você faz um desenho e ele não fica do jeito que tu queria. Então, a gente faz de novo. E agora ela ficou melhor. E vou criar também um contorno em volta dela. E esse contorno eu vou colocar de um verde um pouco diferente. E com o pincel, vou pintar esse contorno. E como é que essa moita vai se formar? Eu vou duplicar a camada da moita. Com minha ferramenta de seleção, clico em lugar qualquer para remover a seleção. Vou girar essa moita. E agora eu vou começar a encaixar um pedaço da moita na outra. Vou duplicar a minha moita, mover ela um pouquinho para cima. Vamos girar para ela ficar numa posição mais interessante. E aqui, galera, se eu girar ela para fora do meu quadro, para fora do meu desenho, eu posso não conseguir trabalhar com ela. Então eu vou girar ela dentro do meu desenho, daí eu movimento e giro novamente, até que ela fica na posição que eu quero. Vamos movimentar ela aqui para dentro então. Outra maneira que eu posso fazer isso, essa operação de girar com menos trabalho, é selecionando exatamente o pedaço da minha moita. Ó. Eu vou então pegar a ferramenta de seleção, venho aqui na camada principal da moita, minha primeira camada de moita, e vou selecionar em volta. Agora eu vou rotacionar essa moita. E olha que ele trabalha só em volta da minha moita. Rotaciono, movimento para onde eu quero. Venho na minha ferramenta de seleção e clico em um pedaço qualquer. Não gostei dessa posição. Voltou. Vamos duplicar essa moita. Agora eu vou aproveitar esse quadro de seleção. Vou trabalhar só nessa parte. Eu vou usar a ferramenta de inverter. Olha só. Esse inverter aqui, ele espelha a sua imagem. Ele faz com que ela inverta de posição. Então eu espelhei e ele fez uma cópia exatamente ao contrário da imagem para mim. Vou clicar na ferramenta de seleção em um pedaço qualquer do meu desenho. E agora ele criou a moita. A moita já ficou bem do jeito que eu imaginei. Eu vou então combinar as minhas camadas de moita. Botão direito na camada, combinar com a de baixo. E vou dar um nome apenas de moita. Então temos aí o nosso primeiro boneco, já com uma paisagem simples em volta criada. E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal. Aquele abraço e fui!